meus irmãos, graça e paz. 1º de julho de 2020, estamos começando aí um novo mês, né? Louvamos a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos convidar a todos para o culto desta noite e eu quero aqui em especial dizer da minha alegria, né? Porque hoje estará trazendo a palavra de Deus um grande amigo meu, lá da primeira igreja que eu pastoreei, né, lá no Recife, o presbítero Josenildo Paiva. Então, ele será o pregador desta noite, jovem presbítero, advogado também, né? E é uma oportunidade também de eu mandar um abraço ali para a igreja congregacional do Ibura, onde eu estive ali, né? Uma caminhada pela graça de Deus, muito feliz na minha vida, né? Foi uma caminhada dividida em algumas etapas, né? A primeira etapa, eu fiz ali o meu estágio pastoral, ali na igreja do Ibura, né? Como seminarista, passei ali o ano de 98. No ano de 99, tive a oportunidade de ser pastor auxiliar daquela igreja. E depois, de 2000 até a metade de 2003, como pastor efetivo ali daquela igreja. Então, ao todo, foram quase 6 anos ali na igreja do Ibura. E no início, quando eu estava estagiando, em 98, eu conheci também o jovem, né, hoje presbítero Josenildo Paiva. Ele será o pregador desta noite. Então, vamos juntos celebrar e adorar ao Senhor. A graça e a paz, meus irmãos. É uma imensa alegria podermos estar juntos mais uma vez para ler a palavra do Senhor. Nessa noite eu queria deixar para a reflexão dos irmãos o capítulo 3, versículos 12 a 16 da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Diz o seguinte: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus os esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós sabemos que, como Paulo bem falou, nós ainda não conseguimos alcançar essa perfeição, a gente chegar nesse estado de perfeição ainda nessa vida. Mas Paulo já nos chama de perfeitos no versículo 15. Não quer dizer uma contradição aqui, mas no versículo 15 Paulo está atentando para o fato de sermos santos. Não de sermos perfeitos, mas sermos santos no sentido de santidade, que é separação. Por já sermos perfeitos, santos, melhor dizendo, nós devemos bem andar de acordo com isso. Nós vemos hoje várias pessoas que se denominam cristãs, mas que, olhando para a sua conduta, não atentam para os princípios do Evangelho. E Paulo, dessa vez, ele nos alerta para que possamos já andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos, como ele fala no versículo 16. Então que possamos, meus irmãos, aprender a caminhar de acordo com a nossa oratória. Assim como falamos de Jesus, que possamos mostrar Jesus através de nossos passos, através das nossas ações. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos porque temos visto a Tua mão protegendo toda a Tua igreja, Senhor, em todo esse período. Te agradecemos porque agora já temos previsão, Senhor, de quando iremos nos ajuntar mais uma vez na Tua Santa Casa, Senhor. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor nunca deixou de falar conosco, o Senhor esteve sempre presente na vida da Tua igreja, Deus. E nós te agradecemos por isso e te pedimos, continua conosco, Senhor. Continua tendo misericórdia das nossas vidas e nos ajuda a vivermos de acordo com a mensagem do Evangelho, sabendo que não somos merecedores, mas pela Tua graça, conquistada em Cristo Jesus, nós podemos andar de acordo com o padrão de santidade que Tu requer de nós, Senhor. O Senhor nos abençoe, continua falando conosco e continua, Senhor, com a Tua igreja em São José da Mata. No nome de Jesus, é assim que nós te oramos e te pedimos, e por tudo nós já te somos gratos. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, e até breve, se assim Deus permitir.
bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, Senhor, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Toma minha vida, Senhor. Aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vem, brilha em mim, Senhor, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aceite, Senhor, minha oferta agradável a ti. Amém. Muito bem, meus amados, nós iremos agora para o momento de oração, né? Já tivemos aí a leitura da palavra de Deus pelo nosso irmão Gabriel, louvamos a Deus. Vamos agora orar e daqui a pouco também teremos a ministração da palavra de Deus. Eu quero convocar a toda a nossa igreja para estar orando por esse nosso retorno, né? No dia 19, que o Senhor tome a frente, que dê sabedoria a todos nós nesse retorno. Queremos pedir também pelas famílias, né, que estão com seus entes queridos, né, infectados, em tratamento. Pedir que Deus restaure a saúde. Vamos pedir pelos nossos missionários, por nossas famílias, enfim, pela mensagem. Convido a toda a igreja congregacional de São José da Mata, todos que estão aí ao alcance do nosso canal, estarmos juntos em oração neste momento. Ó Deus amado, nós te agradecemos nesta noite por este início de mês, pelo culto que mais uma vez está podendo ser realizado, pelas pessoas que serão alcançadas, ó Deus, pelo culto desta noite. Abençoa teu servo que irá trazer a mensagem, possa, Senhor, ser uma bênção para todos aqueles que irão ouvir. Estenda a tua mão sobre as famílias da nossa igreja, aqueles que estão no dia a dia, aqueles irmãos que estão trabalhando também na linha de frente, nos hospitais, nos postos de saúde e em outros locais, Senhor, de atendimento ao público, que o Senhor guarde e proteja cada um. Abençoa, meu Deus,
aqueles que estão em tratamento, que o Senhor recupere a cada um deles, possam em breve estar de volta aos seus lares, suas atividades. Cuida dos nossos missionários, que nossa igreja tem contribuído, orado, esteja suprindo, meu Deus, as necessidades de cada um deles. Abençoa, meu Deus, toda a tua igreja, abençoa todos de São José da Mata, todas as igrejas aqui em Campina Grande, que o Senhor conduza com a sua poderosa mão. Estenda a tua mão sobre nós, Senhor. Nós te suplicamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos juntos agora ouvir a palavra do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer da imensa alegria de poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com os irmãos através desse meio de comunicação. Quero agradecer ao pastor Helder pelo convite, pela confiança. Quero dizer o quanto ele, como servo do Senhor, nos ajudou aqui no Ibura, dando estudos, pregação, fazendo o seu estágio enquanto aspirante a pastor aqui na nossa igreja. É com muita alegria que eu trago um grande e forte abraço da nossa igreja, a Igreja Congregacional do Ibura, para os amados irmãos. Amém? Quero convidá-los a, junto comigo, lermos na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, apenas esse verso, que minha missão não é fácil aqui, né? O pastor Helder já me orientou que eu tenho no máximo até 20 minutos para falar um pouquinho sobre esse verso, esse versículo. E eu tenho um péssimo hábito de falar muito, meus irmãos. Então, eu vou ter aqui a árdua missão de diminuir ao máximo tudo que tenho para falar para os irmãos e dizer tudo que tenho de dizer dentro desses 20 minutos. Prometo ao pastor Helder e à igreja que serei bastante pontual para cumprir essa missão, tá certo? Então, Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quero iniciar trazendo a grata notícia de que a nossa salvação, ela não depende das nossas ações. Que coisa boa, né, irmãos? Saber que a nossa salvação é uma decisão unilateral de Deus para as nossas vidas. Que coisa boa, isso me traz conforto, porque todos nós haveremos de aceitar que, se dependesse das nossas ações, estávamos perdidos no nosso lamaçal de pecado. Mas a palavra de Deus nos garante que é pela graça. E como todos os irmãos aprenderam, graça é favor imerecido. Portanto, não existe nenhuma atividade praticada por nós capaz de justificar tal salvação. A salvação é um favor imerecido, unilateral, de Deus para o homem. Como é que a gente pode exemplificar isso? Eu acho que o conceito clássico, o exemplo clássico que a gente pode trazer para os irmãos nesta noite é exatamente ali na cruz do Calvário, quando Cristo estava centralizado em uma cruz, dividindo aquele espaço com dois malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Um dizia, debochando da santidade do Senhor: se és Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Outro, contudo, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A Sagrada Escritura não fala em momento algum que aquele homem frequentou a igreja, que aquele homem pregou o evangelho, que aquele homem jejuou, orou, cantou. No entanto, a palavra afirma que aquele homem foi salvo, pois o Senhor Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
deixando categoricamente explícito no texto de que a salvação não depende do homem, e sim de uma vontade unilateral de Deus para cada um de nós. E glorificado seja o Senhor por isso, porque se a salvação dependesse das nossas ações, estávamos todos perdidos no inferno. Glória seja dada a esse Deus poderoso, que no seu mais íntimo entendimento e coração decidiu salvar a cada um de nós, a mim e a você. Louvado seja Deus, porque nós não vamos mais viver sobre a égide da dúvida, sobre a égide do pânico, de saber se hoje nós somos salvos e amanhã, porque nós falamos alguma coisa, fomos ignorantes, perdemos a salvação. Porque nós sabemos e nós aprendemos que a salvação foi estipulada desde toda a eternidade para aqueles eleitos para a salvação. Ou seja, afirmando categoricamente que a salvação é um ato unilateral de Deus para o homem e que nós não podemos nem entrar nela, nem tampouco sair por méritos nossos ou por causa dos nossos pecados. Porque tudo isso aí foi infinitamente menor do que a decisão de Deus de nos salvar. A Bíblia diz que o seu amor, a sua misericórdia, a graça superabundou todos os nossos pecados e nos alcançou. E, portanto, somos salvos pela graça. Não existe nenhuma atividade praticada por cada um de nós capaz de justificar essa salvação. Ou seja, nós não somos salvos porque nós praticamos determinadas coisas. Nós não somos salvos porque nós frequentamos os cultos, porque nós oramos, porque nós cantamos. Não. Nós fomos salvos pela graça salvífica de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados. Portanto, não existe nenhuma atividade que nós façamos capaz de justificar a nossa salvação. E no meu entendimento, isso é o motivo de nós agradecermos a Deus, louvarmos o seu santo nome, porque a depender de cada um de nós, nós estávamos perdidos, caminhando a passos largos para o inferno. E aí o texto continua, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, Josenildo, eu posso entender que eu tenho meus méritos nisso aí, porque é por meio da minha fé que a graça me alcançou. Aí eu quero te explicar que a fé, ela é o instrumento utilizado pela graça para chegar até nós, para nos alcançar, para nos resgatar do poder das trevas e nos trazer para a luz. Mas mesmo este mecanismo, mesmo este meio utilizado pela graça para nos salvar, não vem de nós. A própria palavra diz que somos salvos pela graça mediante a fé, mas isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí, se nós formos analisar tecnicamente, a gramática diz que quando nós estamos falando esse isto aí, é o que está mais próximo, diferente do isso. Então, quando ele diz mediante a fé, e isto não vem de vós, esse isto é a fé, não vem de nós, é dom de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. Ele habita na vida dos eleitos, garantindo que Cristo voltará para nos levar com ele. E é ele que habita nas nossas vidas, que habilita a fé nas nossas vidas. A fé, que é o instrumento utilizado pela graça para nos salvar, o meio pelo qual a salvação chega até nós, essa fé não vem de nós, é dom de Deus, que é nos dado, é habilitado em nós por intermédio do Espírito Santo, que a Bíblia trata como o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo é o garantidor que o Senhor Jesus foi, mas ele voltará para buscar os seus, cumprindo o prometido, complementando
o plano de salvação. E aí alguém pode me perguntar, né, Josenildo, então se não existe nenhuma atividade que nós vamos fazer que nos garante a salvação, então eu vou viver minha vida de todo jeito. Vou viver minha vida dissolutamente como aquele ladrão, como aquele malfeitor que estava na cruz e que no final olhou para o Senhor e disse assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e foi salvo. E aí eu vou dizer a você que você está completamente errado. Porque a mesma Bíblia, a mesma palavra que fala que pela graça sois salvos por meio da fé, ela também nos ensina a viver enquanto cristãos, salvos pela graça. Olha só o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. O Senhor vai nos dizer o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, precisamos modificar algumas coisas nas nossas mentes. Vamos iniciar pelo somos salvos porque oramos. Somos salvos porque obedecemos. Vamos modificar isso, irmãos. Vamos modificar para oramos porque somos salvos. Obedecemos porque somos salvos. Louvamos ao Senhor com alegria porque somos salvos. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, irmãos: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Foi-nos dado uma missão, que é procurar com diligência cada vez maior confirmar a nossa vocação e nossa eleição. Nós iniciamos falando que nós somos eleitos por Deus. E estamos concluindo dizendo que, por sermos eleitos, precisamos procurar com diligência cada vez maior vivermos uma vida irrepreensível, como servos que manejam bem a palavra do Senhor e que não tem do que se envergonhar, para que o mundo lá fora veja em nós essa eleição. Por isso eu afirmo a você que somos salvos pela graça, sem ter feito nada que nos levasse até ela, sem fazer por merecer tal salvação. E mesmo assim, não temos o direito de viver de forma dissoluta, desobediente, pecaminosa neste mundo. Porque nós fomos salvos. E esta verdade recai sobre nós na forma de gratidão, o que nos leva a procurar com diligência cada vez maior agradar ao Deus que nos trouxe a salvação. E fazer com que o mundo aí fora veja em nós, enxergue em nós essa eleição, a qual nós professamos diuturnamente. Então, antes de eu dizer que sou um cristão, que sou um crente, as minhas ações, elas devem constatar esta realidade de que sou um crente eleito por Deus desde toda a eternidade para a salvação. E por isto sou grato a Deus, tenho prazer em louvar o seu nome, tenho alegria na comunhão com os irmãos, louvar o nome do Senhor diuturnamente. Tenho prazer em obedecer esta lei, tenho alegria, felicidade de poder declarar que sou cristão, crente, salvo, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, que morreu na cruz do Calvário, sem ter pecado algum, mas pagou pelo preço dos meus pecados. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E a palavra diz que ele neste momento está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Por isto, diz o verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior
confirmar a vossa vocação e eleição. E como é que a gente consegue fazer isso, irmãos? Quando nós somos boas ovelhas, obedecemos à voz do nosso pastor. Quando nós confirmamos a nossa eleição, irmãos, quando nós testemunhamos com a nossa vida, somos honestos, quando nós somos tranquilos, quando tem parcimônia nas nossas atitudes, quando as pessoas chegam perto de nós e sentem a paz que só tem aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos de paz, não de guerra. Somos de prática, não de palavras. Quando nós temos uma comunhão tanto horizontal com os nossos irmãos, mas principalmente uma comunhão vertical com Deus. Existe um relacionamento com Deus, onde Ele me conhece como meu Criador e eu o conheço como boa ovelha conhece a voz do seu pastor. É assim que nós vamos confirmar cada vez mais a nossa vocação e eleição. Quando nós conseguimos ser, em nossos trabalhos, excelentes profissionais, obedecendo aos senhores da terra como obedecemos ao nosso próprio Deus. Quando nós não somos movidos pela ganância, quando nós somos movidos pelo amor, quando nós compartilhamos, quando nós temos feito bem a quem nos faz mal, nós damos testemunho da nossa vocação e da nossa eleição. Diferente daqueles que professam ser salvos, contudo, suas vidas em nada são diferentes da vida daqueles que estão perdidos neste mundo. Indo totalmente de encontro ao que o texto em 2 Pedro 1:10 nos diz. Portanto, irmãos, procurai com diligência, com cuidado, com zelo, cada vez maior, confirmar a minha e a sua vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçaremos em tempo algum. Quero dizer aos irmãos que eu tenho muito mais coisa para falar para os irmãos, mas também tenho obediência à ordem do pastor Helder. E ele me deu 20 minutos no máximo. Então eu estou agora em 17 minutos, finalizando essa palavra, dizendo ao irmão e à irmã nesta noite que nós somos salvos pela graça. Por maior que seja o nosso pecado, por mais coisas erradas que nós estejamos fazendo, caindo, tropeçando, vivendo uma vida angustiada porque lutamos contra o nosso pecado, mas continuamos caindo, ainda assim temos a salvação, porque ela é algo unilateral de Deus para o homem. É Deus quem dá salvação ao homem sem ele mesmo merecer, porque é pela graça. Mas isso não é uma apologia a uma vida dissoluta, a uma vida pecaminosa, a uma vida de inteiro relaxamento em relação à palavra de Deus. Porque em 2 Pedro 1:10, nós aprendemos também nesta noite que, por ser salvo, devemos procurar com diligência cada vez maior confirmar esta salvação nas nossas vidas. Precisamos provar para este mundo aí fora que nós somos diferentes, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas assim como estava escrito, ressuscitou ao terceiro dia, hoje está à destra do Pai intercedendo por nós e voltará como justo juiz para buscar a sua igreja, eu e você, no dia do juízo final. Que Deus nos abençoe. Alegre-se na salvação, pois ela não depende de você. Ela depende única e exclusivamente da graça, do favor imerecido de Deus para você. Mas lembre-se do compromisso que nós temos de procurar com diligência cada vez maior, irmão,
apresentarmos a esse mundo como crentes fiéis à palavra de Deus, que maneja bem essa palavra, que conhece ela de capa a capa, que cumpre ela no dia a dia e que não tem do que se envergonhar, para que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa salvação seja reconhecida nesse mundo de meu Deus, tão corrompido pelo pecado. Que Deus nos abençoe. É uma alegria imensa poder falar com os irmãos. A alegria maior ainda poder atender um pedido desse servo do Senhor, o pastor Helder, um homem que eu amo tanto, tem uma parcela de contribuição na minha vida espiritual tão grande que nem ele mesmo sabe. Deus os abençoe e espero ter outras oportunidades para falar com os irmãos. Fiquem com Deus. Grande abraço. Deus abençoe. Que bênção, né? Palavra maravilhosa, através do nosso irmão, presbítero Josenildo. Que Deus abençoe ele, sua esposa Regina, seus filhos lá no Recife, né? E queremos desejar aos amados irmãos um bom restante de semana. Domingo estaremos juntos outra vez, celebrando ao Senhor. Estará conosco o pastor Mota, da Igreja Congregacional na Liberdade, né? E também estamos aí aguardando e nos preparativos, né, para dia 19 de julho estarmos juntos ali no culto presencial com todos os protocolos da Secretaria de Saúde do Estado, do Governo também do Estado, e até aquela data podem ficarem certos que estaremos trazendo todas as informações necessárias para a nossa igreja. Uma boa semana a todos, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida
do Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.